Este é o podcast da Coach ID. Apresentamos os desafios emocionais da alta performance, figuras do futebol nacional e internacional, à conversa com o coach André Rosa. Bem-vindos a um novo episódio da Coach ID Podcast, um podcast onde falamos sobre os desafios mentais na alta performance. Hoje temos como convidado Fernando Valente, treinador de futebol com passagens em clubes como Friamunde, Paredes, Sporting Clube de Espinho, Aves, Santa Clara, Shandong Luneng, na China, Varzim e, recentemente, pela equipa B do Shakhtar Donetsk. Fernando, antes de mais, obrigado por teres aceito o nosso convite para estarmos aqui a falar hoje sobre os desafios mentais da alta performance e começando o nosso episódio em alta performance, eu gostaria de fazer uma pergunta que tem a ver com a tua abordagem ao jogo. Ou seja, tu privilegias muito um futebol onde o jogador pode ter bola, tu queres que eles tenham bola, tu queres que haja uma circulação de bola, que exista, tu dás muito valor à parte estética do jogo. Quais é que são, na tua opinião, ou quais é que poderão ser os desafios mentais para os teus atletas quando existe esta abordagem? André, para já agradecer o convite desta partilha, portanto mais uma, mais desafiadora, porque vamos entrar em campos que de certa maneira me desafiam e espero estar à altura, e ao mesmo tempo também, portanto, fico de certa maneira contente por haver alguém que também está interessado nesta área daquilo que eu penso que é fundamental para o alto desempenho. Respondendo à tua pergunta, pronto, é realmente uma grande pergunta porque hoje é muito contestado, não é? Quando se fala em lado estético de jogo, quando se fala em jogar bem, não é? E essas coisas que, portanto, toda a gente põe uma série de entraves, não é? Aquilo que pode ser um jogo construído, um jogo curto, um jogo apoiado, um jogo ligado, não é? Mas que depois também cria uma série de vantagens para depois poder ganhar, porque não é questão de gostar, é questão de nós desenvolvermos uma ideia depois que nos leve essencialmente à vitória. Portanto, no fundo é aquilo que nós queremos, ou pelo menos que tenhamos bons resultados com esse tipo de jogo. Portanto, era importante eu falar nisso, porque às vezes confundimos muito, quando se fala nisto, há sempre esse preconceito de achar que quem joga bem que não ganha, e são os utópicos, os romances e coisas que não me importa nada que me chamem isso. O que me importa é que eu estar seguro daquilo que quero, daquilo que me apaixona e depois, de certa maneira, influenciar os meus jogadores para eles também perceberem se efetivamente as ideias deste velho se adaptam e se eles realmente também se apaixonam por essa ideia. Porque eu acho que esse é o grande desafio, é fazer com que os nossos jogadores também se apaixonem pela nossa ideia. Agora, não há dúvida nenhuma que, em função daquilo que me perguntaste, é realmente um grande desafio, portanto, mas por isso é que eu também sou treinador e é por isso que eu também preciso de realmente deste desafio para mostrar, e é um bocadinho essa a história da minha vida, mostrar que em todos os contextos onde eu treinei, portanto, onde quiseram os meus serviços, eu consegui que eles fossem atrás daquilo que eu pretendia. Portanto, é lógico que ganhei e perdi como toda a gente, também tive os meus títulos aqui na minha cidade, que é Paredes, também fui campeão aqui 2 vezes, e temos outros tipos de títulos que normalmente as pessoas não falam, mas para mim o meu principal título é realmente a marca que nós deixamos em todos os jogadores que passam por nós e não só, neste momento, nas pessoas que nos fazem ou nos criam condições para a gente podermos dar luz às nossas ideias. Portanto, e esse realmente é um grande desafio. Quando se fala sempre nesta possibilidade de se construir uma determinada maneira de jogar que requer um determinado perfil técnico, que requer uma determinada dinâmica coletiva, não é? Eu normalmente insisto muito numa coisa, que é, eu gosto de um determinado tipo de jogo, é verdade, mas gosto essencialmente, e costumo até defini-lo como simples, um jogo simples, que seja prático, portanto, simples, fácil de entender, portanto, já vou explicar porquê, que seja prático, portanto, ao alcance de qualquer um, que seja coletivo, estamos a falar de uma modalidade coletiva, mas essencialmente, que é aquilo que eu dou mais valor, que seja inteligente. E este conceito inteligente para mim normalmente o ser inteligente é tu
tomares a melhor decisão em função de um contexto, não é? Na tua vida ou até no jogo. E se nesse contexto tu achares que um pontapé para a bancada, um pontapé para fora ou um pontapé para a frente é bem jogado, se achas que é essa a opção, muito bem, para mim também é bem jogado. Porque nós às vezes confundimos as coisas, parece que eu só quero um jogo curto, não, eu quero um jogo que seja inteligente. Percebemos quando as coisas estão a funcionar dentro daquilo que nós normalmente gostamos, mas quando o adversário é melhor, quando o estado emocional não é o melhor e nós não estamos a conseguir desenvolver, pronto, termos também, sabermos que opções é que podemos tomar e as nossas tomadas de decisão sejam em função daquilo que o jogo nos dá. E o jogo, como toda a gente sabe, é de tal maneira complexo, não é? E as pessoas têm que perceber que é complexo, porquê? Porque para uma determinada ação ter sucesso, ela depende de uma série de fatores que têm que acontecer nesse mesmo momento, não é? Da qualidade do passe, da qualidade da recepção, do espaço que eu vou atacar, da posição dos meus colegas, portanto, há todo um sem número de ações que têm que convergir para que as coisas funcionem. Portanto, isso muitas vezes não é fácil de pôr em prática. Agora, como é que nós, não é? Empurramos, portanto, que é uma pergunta que normalmente fazem, que para esse lado, não é? Como disseste, há jogadores que às vezes não se sentem confortáveis a jogar ou a ter bola. Eu não acredito nisso. Portanto, se são jogadores é para jogar. Portanto, e jogar, para mim, um jogador de futebol que joga em qualquer nível, pelo menos passar e recepcionar, tem que saber. Agora, que contextos é que nós criamos, não é? Para ele entender que através do passe e da recepção, não é? Ele pode estar ligado com a equipa e pode produzir um determinado tipo de ações, não é? Em que, umas vezes individualmente, outras vezes coletivamente, porque nunca está sozinho. Portanto, e esta é uma palavra-chave que eu uso muito nas minhas equipas. Ninguém está sozinho nunca, não é? E o meu jogo vai até ao guarda-redes, porque nós muitas vezes, portanto, e isso é o que marca a diferença naquilo que é o meu jogo. Portanto, eu devo ser o treinador em Portugal que mais jogo publica, porque é a única coisa que eu tenho para mostrar. E normalmente as minhas equipas finalizam fácil, que eu chamo jogar bem e marcar fácil. O que é fácil é atacar o guarda-redes e normalmente, como não tens os melhores jogadores para neste duelo contra o guarda-redes, poderes tocar ao lado e um colega impor para a baliza. Portanto, isto há todo um processo que é desenvolvido através de determinado tipo de ações simples e básicas. Portanto, e este é outro fator, que é outra coisa que eu dou muita importância. Portanto, e aquilo, pela minha experiência ao longo destes anos, eu sinto, é que muitas vezes os jogadores não dominam o básico. E eu hoje, por toda uma série de interações que tenho com jovens treinadores e com treinadores e pelos jogos que eu vejo, nem os treinadores muitas vezes percebem o que é realmente dominar o básico, não é? E o básico para mim, na minha equipa, baseia-se em coisas muito simples. Eu quero é que o meu portador da bola, normalmente tenho uma linha de passe para a direita e para a esquerda, e se possível para a frente, não é? Portanto, esta minha visão desta estrutura de jogo, não é? Que permite a todos os jogadores poderem ter estas ligações, portanto, nunca estarem sozinhos, veio muito também de uma experiência que eu tive de 15 anos de futsal, que me permitiu, portanto, criar este processo. Por isso dizer-te que, primeiro, o apelar realmente ao jogador e, de certa maneira, fazer-lhe ver as vantagens que tem, não é? em jogar este jogo, não é? Porque é um jogo que dá prazer, portanto, e neste caso o treino vira-se essencialmente para as ligações, para o jogo, para jogar, e não para questões de tal maneira para o físico ou até para o treino individual em algumas circunstâncias. Portanto, uma primeira fase é essencialmente fazer sentir o prazer que têm que ter em jogar, primeiro, em ter bola, não é? Porquê? Porque se são jogadores é para jogar, se não tiverem bola vão ter que correr. Eu costumo dizer, se é para correr são corredores, não é? Se são jogadores é para jogar. É para jogar. Se é para correr, são corredores, não é? Portanto, e isso é uma frase que eu normalmente da China era muito giro, porque eu, mesmo às vezes em inglês, é play or run. É? E às vezes o que é que eles querem? Querem correr ou querem jogar? Portanto, e os jogadores querem jogar. Portanto, e isso para mim é transversal. Todos os jogadores querem jogar. Muito Quando bom. Me dizem, os jogadores não se sentem... Não, os jogadores são para jogar. E eles gostam de jogar. Portanto, isso... Não é só questão de dizer, vamos lhe dar jogo e os treinos são todos com bola. Não passa só por aí. Passa a perceber o que é que eles têm que fazer com bola. Mas por exemplo, Fernando, do ponto de vista emocional, do ponto de vista da própria confiança e da coragem, tu fazes algum trabalho adicional ou mesmo o próprio contexto de treino, de exercícios, tu tens essa componente sempre presente, porque é preciso
ok, o jogador é para jogar, bora, mas às vezes há jogadores que podem até não ter assim tanta confiança ou não terem tanta coragem como os outros. Como é que, ou melhor, é preciso confiança e coragem para este estilo de jogo, ou tu achas que qualquer jogador o pode jogar? Não, absolutamente. Falaste em duas palavras para mim chaves. Chave no meu jogo. É preciso ter coragem e é preciso ter confiança. Agora, como é que se cria esses estados? Como é que nós vamos buscar esses recursos aos jogadores? Não é? Porque os jogadores, todos nós temos os recursos necessários para desempenhar qualquer tipo de função. Só que às vezes temos que disponibilizá-los, temos que ir buscá-los, não é? E não há dúvida nenhuma que para jogar o meu jogo, o jogador tem que estar num nível de confiança alto, bom, portanto, tem que acreditar nele, mas essencialmente tem que acreditar também que o processo que nós estamos a desenvolver é um processo em que ele não está sozinho. Portanto, isso vai aumentar, portanto, os índices de confiança. Porquê? Porque a ligação que ele vai ter aos outros e a maneira como os outros vão dar seguimento ao jogo dele e vão proporcionar que ele, essencialmente, não perca a bola, que eu costumo dizer, portanto, uma das frases que me caracteriza, para mim, jogar bem é não perder a bola e marcar golo. Portanto, aquilo que eu quero sempre é que todos os jogadores, em função daquilo que é o desenrolar do jogo, esteja ligado de maneira a não perder a bola, não é? Agora, ele pode fazer isso individualmente, pode fazer isso coletivamente. Agora, se fizer individualmente, pode tentar, pode arriscar, portanto, que o risco também faz parte daquilo, por isso é que eu falo na coragem de jogar este jogo. Agora, é preciso também perceber até onde é que vai o risco dele, até onde é que vai a coragem dele, não é? Porque é aquilo que eu digo, e lá está aqui a inteligência bem, aquilo que eu digo muitas vezes assim, todos os jogadores têm a liberdade na minha equipa de arriscarem, de criarem. Eu acho que isso para mim é fundamental, de criar, tomar a iniciativa. Agora, quando o jogador toma a iniciativa, 1, 2, 3 e falha, não é? Então tem que perceber que tem ali uma estrutura que o pode apanhar. Nós muitas vezes confundimos as coisas. O último terço é para os criativos, o jogador tem que criar e tem que... Está bem, mas eu não posso estar dependente do criativo. O criativo hoje não está inspirado, não é? Eu vou estar ali à espera que ele me resolva um problema quando ele nunca o vai resolver. Isso quer dizer que mesmo o criativo precisa de uma estrutura para apoiar o jogo dele. E isso às vezes é uma coisa que as pessoas não percebem. Há uma estrutura, há uma dinâmica, portanto, complexa, de certa maneira, portanto, estruturas, portanto, por isso é que eu digo que trabalho estruturas, mas que depois permitem aos jogadores, não é, tomar a iniciativa, não é, de maneira a não perderem bola e darem sucesso às ações e depois, se possível, até poder finalizá-las. Agora, como é que nós também trabalhamos esta questão, portanto, do arriscar e de ter coragem? Porque o risco pressupõe erro, o risco pressupõe o falhanço, não é? Portanto, mas é através... É? Desculpa? E a coragem pressupõe a presença de medo. De medo, absolutamente. Absolutamente. Portanto, a maneira como eu normalmente desmonto isso, não é? Tem a ver um bocado com algumas ferramentas que eu também fui buscar, a PNL, portanto, não há falhanço, há feedback, há informação. Portanto, quer dizer que quando tu fazes uma determinada ação onde ela não tem sucesso e falhaste, ou tu achaste que falhaste, não, tu não falhaste, tiveste foi a oportunidade de ver que não era daquela maneira. E o futebol dá-te a possibilidade de tu fazeres melhor a seguir. Não é? Portanto, é isto que normalmente eu vou desmontando na cabeça do jogador. Bom. Nós nunca falhamos, nós temos sempre a oportunidade, não é, de tentar outra vez recolher a informação e a partir daqui, não é, fazermos melhor. Portanto, isto são coisas que é não só dentro do jogo, não só dentro do processo de treino, mas também na nossa vida. Portanto, saber lidar com isto, não é, de certa maneira é desvalorizar o erro, é desvalorizar o risco de poder falhar. Agora, o que não podemos fazer é investir sempre no mesmo erro, não é? Temos que falhar de maneiras diferentes, portanto, procurar de maneiras diferentes. Portanto, esta perspectiva, quando é desmontada na cabeça dos jogadores, não é? Vai-lhes dando, não é? essa confiança, não é? Que eles depois precisam para perceberem que foi só um passo que calhou mal, mas a seguir já vai calhar bem, porque o colega está-me ali para apoiar. Portanto, desconstruir a maneira, portanto, e esse foi o meu grande desafio já nos meus últimos 13, 14 anos, quando entrei no campo de desenvolvimento pessoal, e precisamente porque eu achava que a parte mental para mim sempre foi uma questão essencial, porque eu também jogava e também não gostava que me dessem cabo da cabeça, eu gostava não é, de me sentir reconhecido e gostava realmente também que não me viessem, portanto, que me ajudassem certamente a melhorar a minha performance, o meu desempenho, não é, sem de certa maneira me retirarem confiança e me retirarem recursos para eu poder por exemplo, portanto, e isso a mim, portanto, a entrada no campo de desenvolvimento pessoal ajudou-me de certa maneira a transportar para os jogadores, não é? O eles saberem lidar com isso. Agora, claro que
o André deve saber, portanto, estamos a lidar com 20 e tal jogadores, todos eles diferentes, todos eles com processos diferentes mentais, mas desconstruir, portanto, a maneira, aquilo como eles olham para as coisas e o significado que dão àquilo que lhes vai acontecer, pronto, é isso que tem realmente marcado a diferença e é por aí que eu avanço. O básico, naquilo que são ações de jogo básicas, de dominar aquilo que é importante, né, e as relações que tenho que ter, das linhas de passe, portanto, da maneira como eu tenho que apoiar o meu colega, da maneira como eu tenho que me orientar, da maneira como eu tenho que me posicionar, para depois, não é, tentarmos meter a bola dentro da baliza do adversário. E ao mesmo tempo também, depois, evitarmos que o adversário meta dentro da nossa baliza. Portanto, isto é o jogo simples. Muito interessante. Não sei se fui claro em relação a isto. Sim, não, foste claro e foi muito interessante a tua explicação e o facto de tu também falares aqui da questão da programação neurolinguística, da forma da programação neurolinguística te ajudar a ti, enquanto líder, a desempenhares melhor o teu papel. Ou seja, porque muitas das vezes há treinadores que se esquecem que do outro lado há um jogador, mas que esse jogador tem as suas crenças, as suas convicções, o seu mapa mental, os seus valores, as suas experiências, a sua história, e então achamos que a forma como eu estou a ver as coisas é a única forma, não é? E quem entra no mundo do desenvolvimento pessoal, como tu o fizeste, isso depois traz-te muitas vantagens, não é? E eu agora queria te perguntar outra coisa, que é, então, para os jogadores temos este desafio deles terem que ter confiança e coragem para jogar este jogo que tu gostas e esta abordagem que tu tens. E para o treinador, qual é que é o desafio que existe, o desafio mental, não é? Talvez seja o desconstruir, como tu me explicaste, mas que outros desafios mentais é que podem existir? Não só para ti, nesta tua abordagem, mas também para o pessoal que ouve, que assiste ao nosso podcast, que pode vir a querer ser treinador ou ter uma abordagem de posse com bola, de risco. Quais é que são os desafios mentais do treinador? Sim, tu sabes que eu muito cedo percebi, não é? E por isso é que no futebol há muito esta discussão, não é? Porque o mais importante é ganhar. Não é? Parece que alguns iluminados, não é? A única coisa que sabem dizer, não, o futebol é ganhar. Portanto, como se fosse uma coisa só de alguns, não é? Portanto, agora, mas ganhar o quê, não é? Porque é preciso perceber o que é ganhar, porque às vezes ganhar é só o resultado de um jogo. Não é um resultado é um resultado de um jogo. Agora, quando tu desenvolves um processo, não é? Que leva a que tu ganhes mais vezes, não é? Que é isso que tu queres, e depois também quando desenvolves um processo, que de certa maneira que é o meu caso, não é? Que te leva a uma determinada maneira de jogar, tu gostas de ganhar de uma determinada maneira, não é? Sabes que este processo é um processo que normalmente, e a carreira do treinador normalmente depois é avaliado pelos resultados. Mas isso é para quem está de fora, porque muitas vezes, não é? O grande segredo e aquilo que efetivamente o treinador muitas vezes tem que ter esse equilíbrio, não é? Portanto, é realmente perceber que nem quando ganhas está tudo bem, nem quando perdes está tudo mal, não é? Portanto, eu uso muito esta frase, portanto, este conceito, para quê? Para, de certa maneira, me equilibrar a mim, porque muitas vezes quando perco vou ao meu jogo e mostro aos meus jogadores a quantidade de coisas boas que nós fizemos, não é? Tanto, e que só perdemos ou só não ganhamos porque houve um pormenor que nós não, e o resultado é uma coisa que tu não controlas, porque a bola, marcaste um gol na própria baliza, porque houve uma bola parada ou um desvio qualquer, portanto, realmente condicionou o resultado de um jogo e tu não ganhaste pelo resultado, não é? Mas ganhaste naquilo que era um processo que está a ser desenvolvido e que de certeza no futuro te vai depois ajudar a ganhar mais vezes. E isto para mim é que eu acho que é fundamental para quem quer entrar naquilo que é o desporto de alta competição ou em qualquer tipo de jogo. Não é? Em qualquer tipo de jogo ninguém ganha sempre, ninguém perde sempre. Não é? Agora, nós temos é que perceber, não é? E que tipo de significado é que vamos dando, não é? À maneira como vamos ganhando e como vamos perdendo. Sem manter o foco naquilo que é o mais importante, que no fundo é aquilo que tu vais controlando. E o que é que tu controlas? Tu controlas o teu processo de treino. Tu controlas a tua liderança, tu controlas as pessoas que estão à tua volta, portanto, que lidam contigo. Isso é o que tu controlas. O resultado é uma coisa que tu não controlas. Agora, nós às vezes, é aquilo que eu costumo dizer, às vezes perdemos duas vezes. Porque perdemos pelo resultado e perdemos pelo processo. Porque quando tu queres essencialmente só investir num resultado, e por isso é que
há alguns chavões que eu também contesto há muito tempo. Não me importa de jogar mal, pá, o importante é ganhar. É que, e o Aldano diz uma coisa fantástica, ninguém ganha por jogar mal. Às vezes ganha-se jogando mal. Às vezes, não é? Porque isso não existe. Porque senão eu dizia assim, então tenho que treinar mal para jogar mal para ganhar. Isso não existe. Portanto, isso é uma discussão que não existe. Só na cabeça de alguns, não me importa de jogar mal, e isso é que vai, de certa maneira, às vezes, escondendo muita incompetência, não é? E muita falta realmente de conhecimento sobre a melhor maneira e os melhores processos, ou a melhor maneira de nós irmos conseguindo ganhar consistentemente. Portanto, respondendo um bocadinho à tua pergunta, o grande desafio para mim do treinador, não é? É ter este equilíbrio de perceber que está a desenvolver um processo, saber influenciar positivamente todos os que estão à sua volta, e quando digo isto, não digo só na relação direta que tem com os jogadores. Hoje o treinador é um gestor de recursos humanos, portanto, estão com uma série de departamentos à volta, não é? Portanto, ele tem que saber comunicar, tem que saber influenciar positivamente, tem que saber congregar e facilitar, portanto, condições para que todos deem o seu melhor, portanto, uns a treinar e a jogar, outros a apoiar, outros no departamento médico, no departamento de scouting, no departamento, portanto, de logístico, em todas as situações. Portanto, e eu até costumo dizer mais que neste momento eu acho que, André, o lidar com o jogo e com os jogadores e o treino é o mais fácil. O lidar com tudo o que está à volta hoje do futebol, isso é que já requer alguma outra capacidade, porque não é fácil, não é? Não é fácil porque sabes que a gestão de expectativas é sempre muito, muito grande, não é? Toda a gente acha que é fácil ganhar e depois alguns nem querem sempre ganhar, mas não criam, tanto bases para depois consistentes para que isso aconteça mais vezes. Portanto, hoje, ter esta capacidade influenciadora à volta de um objetivo, acho que é realmente o grande desafio que o treinador tem que ter em qualquer modalidade. Eu penso que em qualquer modalidade. Que na realidade é o conceito, que é a definição de liderança, que é influenciar os outros a atingir um objetivo comum. Não é? Absolutamente. E o objetivo comum pode ser passar pelo processo e atingir o objetivo. Absolutamente. Não é? Absolutamente. E tu falaste de duas coisas muito interessantes, que é, uma coisa é, eu quero atingir o objetivo, quero ganhar. Outra coisa é, eu estou disponível e quero passar pelo processo para atingir o objetivo. E então aqui eu estou disponível para perder. Não é? Faz parte. Exatamente. Ou seja, uma coisa é, eu só quero o objetivo. O objetivo é, eu quero que a minha equipa ganhe e jogue bem. Este é o objetivo. Mas depois a outra coisa é se eu quero passar pelo processo para a minha equipa ganhar e jogar bem. E passar pelo processo vai pressupor o quê? Que vai haver momentos onde eu vou perder. Absolutamente. Vai haver momentos onde eu vou perder. E essa mensagem que tu estás a passar é muito importante, que é, se nós estivermos focados no processo, eu saber que este é o processo que eu estou a fazer, esta é a dinâmica que eu quero, esta é a forma de jogar que eu quero. Ok, não ganhei este jogo. Absolutamente. Não ganhei este jogo. Mas este processo, ou o jogo de hoje, é muito importante para o processo. Não é? Portanto, foi essa a tua mensagem. E isso é espetacular. Isso é espetacular. Agora diz-me uma coisa, Fernando. Qual é que foi assim, a situação mais caricata que tu já tiveste enquanto treinador? Sabes que eu dentro do futebol, portanto, eu sou aqui na minha cidade e na minha terra já fiz de tudo, portanto, dentro do futebol já abordei, portanto, desde a gestão desportiva, à coordenação do departamento juvenil, a treinador de formação, a treinador de séniores, portanto, já fiz. Mas cheguei ao futebol profissional em 2014, 2014, portanto, há 8 anos, ainda não tenho sequer 10 anos de futebol profissional, e desses 8 anos, 4 passei fora. 2 na China e 2 na Ucrânia, não é? Portanto, é lógico que nós temos sempre situações caricatas, e então quando saímos do país, não é? Portanto, essencialmente quando, por exemplo, na China, não é? Na China é um desafio enorme, porque, como já está a perceber-se, quem faz da comunicação uma arma, não é? Que eu procuro, de certa maneira, é uma maneira que eu tenho muito de arrastar e de apaixonar as pessoas que estão comigo à volta daquilo que eu gosto. Quando chegas a um país estrangeiro, portanto, tens a barreira, não é? da comunicação, portanto, e utilizando um tradutor nem sempre
é a melhor maneira, porque nunca chegas a saber se ele traduziu igual, nunca chegas a saber se a mensagem passou com a emoção que normalmente eu ponho na maneira como falo. Portanto, são coisas que tu também depois, o futebol e o jogo e o treino têm estas coisas que nos dão, porque a comunicação vale pelo resultado que obtens dela, não é? Portanto, se falas e dizes e aquilo não acontece, então tens que mudar alguma coisa para que aquilo aconteça. E realmente quando a comunicação verbal não é suficiente e eles não entendem, pronto, tem sempre a possibilidade de, através da modulação, através do exemplo, de fazeres, não é? Para eles depois também captar. Portanto, e nisto há sempre grandes desafios, porque desgasta-te um pouco, não é? Porque primeiro tens que influenciar o tradutor, não é? Para ele perceber aquilo que tu queres, não é? E o tradutor depois tem que passar aos jogadores, não é? E tu depois vais avaliar se o processo está a funcionar ou não, e depois muitas vezes tens que ir retificar. Portanto, há aqui muitas coisas que são desafiantes. Agora, e isto acarreta-te uma série de situações que tu pronto, tens que lidar com elas, não é? Portanto, eu, por exemplo, na China, portanto, uma das situações caricatas é precisamente quando tu tens um tradutor que é monocórdio, não é? Que é um fulano, chegas ali, eles não têm sentido de humor, portanto, falta-me aqui a ironia, não é? Eles não têm a ironia, eles não percebem a ironia, não é? E tu começas a falar e começas a entender que efetivamente não há emoção na maneira como as palavras chegam, não é? Portanto, tens que ser tu quase sem eles perceberem aquilo que estás a dizer, mas através da tua linguagem corporal influenciar os jogadores. Portanto, e isso acarreta-te realmente muitas coisas, porque tu muitas vezes falas, estás à espera que aconteça alguma coisa e não acontece nada, não é? E então tens que te virar para o tradutor muitas vezes. Eu, de certa maneira, às vezes espicaçava muito o meu tradutor, porque ele não conseguia transmitir aquilo que eu queria, nem punha emoção naquilo que eu dizia, e eu muitas vezes tinha que o picar, às vezes até o abanava, para ele ver se eu pensava que eu estava zangado. Não, era para ver se ele dava um bocadinho mais de... Portanto, agora pronto, e nesse contexto aparecem sempre situações muito, muito complicadas. Uma, assim, só em título de exemplo, há um jogo em que eu estava portanto, as competições na China, eles pegam em 20 equipas, metem num complexo esportivo com 10 ou 15 campos, portanto, e fazemos ali uns torneios durante 8 dias ou 10, portanto, com jogos dia sim, e depois mais um descanso, depois mais 2 jogos, portanto, aquilo é uma violência muito, muito grande. E eu, num torneio, estava a jogar contra uma equipa muito boa, treinada por um treinador japonês, portanto, já estava há 2 anos com essa equipa, e aos 20 minutos já estávamos a perder 4-0, não é? Portanto, eu precisava, e os meus jogadores achavam que ainda queriam ir empatar, ainda queriam virar o resultado, não estavam a perceber que a diferença era muita e tínhamos que acalmar e perceber isso. E então, muitas vezes, para acalmar, tens que quebrar o jogo. Portanto, eu muitas vezes digo ao guarda-redes para se atirar para o chão, não é? Pronto, simular ali uma lesão, para entretanto nos acalmarmos, o massagista vai lá e nós quebramos ali. Agora, dizer a um tradutor, olha, vai dizer ao guarda-redes para ele cair, porque nós precisamos parar o jogo. E ele fica muito sério a olhar para mim, porque não está a perceber, mas porquê? Mas ele não tem nada, não é? Portanto, ele a questionar, nós temos que parar o jogo, não é? Porque eu preciso falar com os jogadores estão nervosos, eu preciso, mas vais parar o jogo porquê? Não, portanto, aquele tempo que estás ali, não é? Portanto, tens muitas vezes que o abanar, até ir alguém lá e quando chega lá a mensagem, tu não sabes, olhas para o guarda-redes, ele fica assim muito parvo com a mensagem que lhe vão dizer, e ainda fica a olhar para mim e eu tenho que dizer, cai, pronto. E ele lá se atira, lá se deixa ficar no chão, pronto. Portanto, estás a ver, a comunicação ali só resultou quando ele caiu, não é? Porque ele depois tive que chamar os jogadores, eles ficam lá, chamei os jogadores, portanto, malta, esqueçam o resultado, não é? Não, esqueçam o resultado, vamos começar a olhar uns para os outros, vamos começar a jogar mais como equipa, não é? Eles são melhores, mas nós também temos aqui coisas boas que vamos pôr em prática, pronto, e damos ali um bocado. Portanto, essa é uma situação caricata que efetivamente, portanto, as questões da comunicação no jogo e no futebol são muito importantes. Nós às vezes falamos e não percebemos que as coisas o jogador não está a perceber. E isso depende de mim. Quando as coisas não estão a acontecer conforme eu quero, esse é um problema meu, não o problema do jogador. Portanto, por isso é que, para mim, esse é um pormenor que eu dou muita importância. A comunicação vale para o resultado que obtens dela. Se pediste para fazer e estás a insistir e eles não estão a fazer, alguma coisa está contigo e tens que mudar a estratégia, tens que arranjar a maneira
de realmente fazer sentir ao jogador ou aos jogadores a melhor maneira de os poder arrastar para aquilo que tu pretendes. Ok. Sim, isso é muito importante, a comunicação. Nós não podemos não comunicar, não é? Até sem dizer nada, nós estamos a comunicar. Exatamente. Portanto, a comunicação é fundamental em todas as áreas, não é? E no futebol, então, é importantíssimo. E depois, quando estás num país onde se fala uma língua que... Na Ucrânia já foi diferente, porque na Ucrânia eu, quis dois tradutores, queriam me dar um tradutor da Rússia, eu não quis, portanto, tinha 2 assistentes que já falavam inglês, portanto, eu também, o meu inglês nem era bom nem era mau, mas pronto, melhorei muito o meu inglês também, era um desafio que eu queria, portanto, já comunicava em inglês com os assistentes, eles já percebiam do treino, já percebiam, portanto, alguns jogadores também ucranianos já percebiam o inglês, já falavam inglês, portanto as coisas foram muito mais fáceis. Na China foi muito mais complicado, mas pronto, mas também eles jogaram o meu jogo e construíram aquilo que eu gostava e foi muito desgastante porque também tive 7 ou 8 assistentes, lidei com 10 grupos diferentes, portanto eles punham, toda a gente passava por mim lá porque foi um bocadinho desgastante, mas foi um desafio fantástico. E onde eu tirei muitas ilações e aprendi muito também da maneira como nós, lá está, mais uma vez, o meu grande desafio, meu pessoal, era assim, mas eu gosto de uma determinada maneira de jogar e mesmo eles sem perceberem, eles conseguiram, não é? Em alguns momentos melhor que outros, mas acabei muito bem com um nível de jogo que me orgulhou bastante e que deixou marca também, porque também além das vitórias, os miúdos saíram muito valorizados. Muito bom. E pelo que eu já entendi, então, a comunicação é algo muito importante para ti. Então, para além disso, para além de o erro de não se dominar a comunicação, quais é que são para ti os 3 erros básicos, retirando já aqui a comunicação da equação, porque já percebemos que ela é importante para ti, portanto é fundamental ela existir e o treinador comunicar de forma eficaz. Quais é que são para ti os 3 erros básicos que não se podem cometer na alta performance? Olha, um deles é nós acharmos que estamos a lidar um grupo em que os jogadores são iguais. Nós falamos para todos igual e treinamos para todos igual, portanto, o que serve para uns serve para todos. E eu acho que cada vez mais não é assim. Há uma ideia comum, há uma ideia que nos vai levar a uma... Portanto, e essa ideia é a ideia do treinador, portanto, e isso eu quero também deixar bem claro, porque eu acho que os jogadores jogam o jogo que o treinador quer ou lhes propõe, não é? Portanto, isso é que é o grande desafio. Agora, a maneira como nós os influenciamos, a maneira como nós os arrastamos para nós, não é? Com o início desse tal processo, não é? De construção de uma determinada maneira de sentir, uma determinada maneira de viver, uma determinada maneira de ver o jogo, não é? Uma determinada maneira de executar, portanto, há aqui não é? E isso é diferente de todos, não é? Porque, como estás, todos vêm de realidades diferentes, o mapa mental, como já falaste há pouco, de todos os jogadores é diferente, portanto, as experiências deles, as vivências deles, portanto, são diferentes, e tu tens de ter o cuidado de entender com quem é que tu estás a lidar. Portanto, não é? É lógico que isto é um processo também, de certa maneira, complexo, é um processo que normalmente nunca acaba, portanto, porque o desenvolvimento de um jogador em prol de uma ideia, o desenvolvimento individual de um jogador para também ser potenciado, para depois também se evidenciar, né, na ideia que nós temos, para depois também melhorar a vida dele. Portanto, é uma coisa que eu entendo que é muito importante, é não olhar para o grupo, achar que eu já disse isto e a malta tem que fazer isto e vamos todos... Pronto, não é bem assim. Portanto, temos que ter algum cuidado de perceber um objetivo comum, uma ideia comum desenvolvida pelo treinador, que traz vantagens para quem está envolvido, mas depois perceber que cada jogador é um desafio, cada jogador é diferente, portanto, e depois ligá-los naquilo que eu gosto de chamar as relações socioafetivas. Não é? Portanto, o erro é achar que os jogadores são todos iguais, não é? Sim, é falar e achar que os jogadores são todos iguais. O famoso, o mapa não é o território. O mapa não é o território, absolutamente, não é? Okay. Portanto, respeitar o mapa de cada um, não é? Mas de certa maneira depois também alargá-lo. E eu até costumo dizer que mesmo no jogo, não é? O mapa e o território de jogo é tão largo que dá para tanta coisa que nós muitas vezes reduzimos o jogo e reduzimos a capacidade dos jogadores a ações tão
tão fracas e tão limitadas que aquilo que eu às vezes costumo dizer. Eu tenho visto muito futebol agora e eu tenho pena de jogadores, às vezes tenho pena de jogadores porque eu vejo ideias muito, muito fracas. Eu não questiono pessoas, portanto, respeito os meus colegas, não é? Eu às vezes questiono ideias, portanto, eu gosto de debater ideias. Portanto, penso que esse realmente é um erro, portanto, de acharmos que toda a gente vai viver como nós e vai sentir como nós. Portanto, isso realmente é um desafio do treinador, mas eu penso que por aí é importante. Há um outro que tem muito a ver também com aquilo que nós chamamos o foco e o controle, não é? Porque nós apelamos muito ao foco, não é? Temos de estar focados. Os jogadores estão todos focados, estão sempre focados, mas estão focados em quê? Não é? Nós estamos sempre focados, não é? Agora, é preciso perceber em que é que nós estamos focados, não é? E muitas vezes estamos focados em coisas que não controlamos. Portanto, um dos erros que nós muitas vezes temos, tanto o jogador como os treinadores, não é? Há treinadores que muitas vezes estão focados em coisas fora do grupo, não é? Porque ou é comunicação social, ou é pelas redes sociais, ou é por isto ou por aquilo, e não estão focados. O foco não é errado, não é? O foco errado. Portanto, nós muitas vezes achamos, não, malta, temos de estar focados, mas eles focados estão. Agora, podem não estar naquilo que tu queres. Portanto, e nós temos a capacidade, não é, de essencialmente desmontar, fazer sentir aos jogadores que eles têm que estar focados naquilo que controlam. E aquilo que eles controlam é o seu processo de jogo, é as relações que eles têm com os colegas, não é, aquilo que está ao alcance deles. Não é? Quando eles começam a entrar no campo das desculpas, porque é do árbitro, ou porque é o treinador que não me mete, ou porque estou fora da minha posição, ou os meus colegas, não sei o que, portanto, isso para mim é outra das coisas que eu penso que eu tenho algum cuidado de desmontar, não é? Porque quando tu só atinges o alto desempenho, não é? Portanto, estamos a falar nisso, a alta performance, se estiveres focado naquilo que controlas. Se estiveres focado naquilo que não controlas, chama-se desperdício de energia, chama-se, não é? É um desgaste mental e físico muito grande, porque nunca vais conseguir atingir os teus objetivos, porque há coisas que não dependem de ti. Portanto, e isto para mim também acho que é muito importante. E esse conceito, Fernando, tu estás a falar de focar no que controlo ou estar focado naquilo que não controlo, foi muito desenvolvido, e aproveito para falar sobre esse livro, porque é um livro fantástico sobre liderança, sobre performance, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey, e ele nesse livro fala exatamente sobre isso, que nós temos uma coisa que se chama círculo de influência e círculo da preocupação. Dentro do círculo da influência está o quê? Estão as coisas que eu controlo. Okay? Aquilo que depende de mim. Ou seja, depende de mim eu estar a olhar se estou na minha posição. Não é? Isso depende de mim. Não depende de mais ninguém. Absolutamente. Não é? Depois temos o círculo da preocupação. O círculo da preocupação é o quê? É tudo aquilo que eu não controlo. Ou seja, eu não controlo se o árbitro vai marcar uma falta que não é. Eu não controlo. Isso eu não tenho hipótese. Eu não controlo se chove, mas eu controlo se me molho. Posso levar um guarda-chuva, não é? Exatamente, da maneira como lido com aquilo que... E isso é o que tu estás a dizer, é muito interessante, porque eu estava aqui a pensar, enquanto tu estavas a fazer essas partilhas dos erros que não se devem cometer, não é? E falta aqui um terceiro erro, é impressionante como isto depois se enquadra também no mundo das organizações, ou seja, mesmo das empresas. Ou seja, o primeiro erro que tu falas é os jogadores não são todos iguais, e nós acharmos que todos são iguais é um erro. A mesma coisa nas empresas, se nós acharmos que todos os colaboradores são iguais é um erro. Nós achamos que as pessoas precisam de foco. A malta às vezes nas empresas também acha que as pessoas precisam de foco, mas elas podem estar focadas no errado, portanto elas não precisam de focarem, porque elas estão focadas mas é no errado, não é? Estamos sempre focados, agora nós estamos naquilo que é essencial, naquilo lá está, que eu controlo, naquilo que eu preciso que o jogador esteja... Não é? E isso é muito básico. Isso para mim é muito importante. Não é? Mais o terceiro que tu dirias aqui, Fernando? Olha, eu o terceiro, nós falamos muito naquilo que é o treino mental, não é? E falamos também na questão da motivação. E eu acho que às vezes há aqui algumas incongruências, sabes? Porque toda a gente acredita que o treino mental é importante, não é?
mas qual é a parte do nosso treino, do nosso microciclo que nós damos tempo a esse treino mental? Como é que isso acontece, não é? Não, os jogadores têm que ter uma mentalidade competitiva forte. Como é que eu trabalho isso, não é? E que importância, qual é no meu microciclo a percentagem de tempo que eu dedico, não é, ao desenvolvimento desse treino mental, daquilo que eu entendo que é criar uma mentalidade competitiva, daquilo que é preciso para os jogadores atingirem um nível, não é, melhor. Portanto, isso, e normalmente nisto nós falamos muito na questão da motivação, não é? Porque é preciso estar motivado. Hoje falamos muito, eu tenho que estar motivado para fazer isto. E eu às vezes costumo dizer que, além da motivação, é preciso haver a força de vontade, não é? Porque eu posso estar motivado a fazer muitas coisas, mas depois é preciso fazê-las. E para fazê-las, não é? Eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que apelar, não é, à minha capacidade, não é, para depois executá-las. E nós muitas vezes, não é, desistimos muito cedo. Porque para criares um determinado hábito, não é? Criares uma determinada maneira de olhar para as coisas e seres consistente mentalmente, não é? Para estar sempre a um nível que te permita responder, não é, no melhor dos teus recursos, tens que estar motivado, mas essa motivação obriga-te a tu estares, lá está, focado, não é? E teres também apelares à tua resiliência, à tua capacidade de resiliência, e isto eu acho que muitas vezes há aqui alguns equívocos, porque nós falamos muito, eu não estou motivado. Não, eu estou motivado, não é? Agora, preciso depois de pôr em prática qual é o motivo, não é? A motivação tem a ver com o motivo para a ação, não é? Que motivos é que eu tenho para depois pôr aquilo que eu quero em prática. E nós às vezes não damos muito valor a isso. Aquilo que eu sinto é que há pouca resiliência, não é? Os jogadores desistem muito fácil, não é? Porque nós muitas vezes é preciso criar determinado tipo de hábitos. Para criar determinado tipo de hábitos, tu tens de ter essa resiliência, não é? Portanto, tens que perceber que, e quando nós estamos, por exemplo, aquilo que eu sinto, e por isso é que, portanto, desenvolvo esse trabalho, é que quando tu vens de um patamar onde normalmente não te exigem que tu te ligues tanto no teu jogo, que é aquilo que eu quero, quando eu começo a usar, portanto, a estratégia que eu uso normalmente tem a ver um bocado também com um conceito que é desenvolvido pelo adjunto Guardiola, o Juan Malilo, portanto, que é uma referência minha já há muitos anos, ainda antes de ser adjunto Guardiola, que ele fala na probabilidade e na possibilidade, não é? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, o meu guarda-redes, não é, pode marcar um golo na baliza do adversário. É possível. Agora é pouco provável, não é? Portanto, aquilo que eu levo os meus jogadores é a desenvolverem um jogo onde a probabilidade de terem sucesso, não é? É maior, não é? Ao desenvolverem determinado tipo de ações. Vou dar um exemplo, por exemplo, coisas que se vê muito, por exemplo, se o meu central pega na bola e mete uma bola pelo ar no meu ponta de lança, quando a bola vai pelo ar, quantas vezes, em 10 vezes, quantas vezes é que ele vai ganhar a bola em relação à defesa, não é? Portanto, se ganhar uma ou duas, portanto, é uma ação de jogo que me dá uma probabilidade muito baixa, lá está, deu o teu sucesso. E o teu sucesso também de que é? Deu não perder a bola. Portanto, outro que eu costumo dar muito, e hoje fala-se muito nisto, portanto, eu acho que hoje o futebol acaba muito nos corredores com cruzamentos para a área, não é? E eu digo assim, sempre que estás no corredor e fazes um cruzamento pelo ar para a área, quantas vezes é que o teu avançado ganha a bola e quantas vezes é que a defesa ganha a bola? Não é? Portanto, em 10 vezes, se ganhar uma ou duas, já não é mau. Portanto, eu não vou investir numa ação de jogo que me dá uma probabilidade muito baixa de ter sucesso. Portanto, nós muitas vezes temos que ter esta capacidade, não é? E propomos aos nossos jogadores, não é, determinado tipo de ações que elas têm uma probabilidade muito baixa. E isto retira confiança. E por isso é que hoje o jogo é um jogo físico, é um jogo de contacto, não é? Porque realmente a bola, há pouco controle do jogo pela bola. Portanto, estas questões normalmente, não é, são questões que se falam muito, não é? Falamos muito no treino mental, falamos muito na motivação, falamos nisto, mas depois como é que a treinamos? Como é que a pomos em prática? Não é? E nós realmente, pelaquilo que é a minha experiência, aquilo que eu sei, não damos muita atenção a isso, o que para mim é fundamental. Sim, sim, e hoje em dia a presença de coaches, de psicólogos nas equipas técnicas, ou o trabalho que é feito até mesmo individual com os treinadores, com atletas, é realmente muito importante para fazer esse complemento, porque às vezes no próprio treino o treinador sabe que isso é importante, mas se calhar depois não faz, não coloca em prática
a quantidade desse tipo de trabalho que poderia ser feito. Mas, Fernando, isto foi aqui uma masterclass que tu deste. Nós falámos sobre conceitos de liderança, falámos sobre aquilo que é a dinâmica de equipas, quando tu dizes, e eu acho isso fantástico, aquilo que é a mentalidade do teu jogador para ele ter coragem é ele saber que nunca está sozinho. Pá, isso é fantástico do ponto de vista do trabalho em equipa. Falaste sobre a criação de confiança e coragem nos teus jogadores, da diferença entre querer o objetivo e passar pelo processo para chegar a esse objetivo. Pá, e depois estes 3 erros que tu agora partilhaste são muito, muito, muito interessantes, e uma diferença brutal naquilo que é uma coisa que é possível e aquilo que é provável. Não é? E às vezes nós andamos à procura de coisas que são possíveis. É possível a ser astronauta, mas é pouco provável que isso venha a acontecer. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa que eu quero uma equipa, quero uma estrutura, portanto, quero estruturas que me dêem uma probabilidade maior de ter sucesso, mas eu acredito muito, e aquilo que eu ando à procura é da possibilidade. Porquê? Porque é na possibilidade que se desenvolve o talento, é naquilo que ninguém está à espera, é numa ação individual, é fazer coisas que realmente ninguém está à espera. Portanto, eu quero uma estrutura que permite aos meus jogadores, portanto, isto no fundo é quase como, lá, tu numa orquestra tens uma série, portanto, tens uma música de fundo, não é? Onde depois alguém faz o seu solo, não é? Portanto, e aquilo permite sempre que haja ali um equilíbrio, não é? Musical e agradável de ser. Portanto, eu falo muito nesta questão, eu quero um jogo e uma estrutura e dinâmicas coletivas, não é? Que me deem uma probabilidade de não perder a bola, ter sucesso, mas é na possibilidade que eu invisto também muito. Sim. E aí é que está a minha capacidade de, muitas vezes, desafiar o jogador a arriscar mais. Porquê é que tu não fazes isto? Qual é o problema? A equipa está aí para te ajudar. Qual é o problema do meu central pegar na bola e ir por lá fora? E qual é o problema? Tens que voltar para trás? Não, quando perdes a bola já está lá outro. Portanto, depois há aqui algumas dinâmicas que eu depois também desenvolvo para que depois esse equilíbrio se mantenha. Portanto, a probabilidade e a possibilidade são duas coisas com que eu lido muito, não é? Primeiro, influenciar o jogador para ele entender e perceber que a tomada de decisão dele, não é? Dentro das soluções, das alternativas que a equipa lhe dá, não é? Pode condicionar o desempenho dos outros, portanto, ele saber, portanto, e ter uma visão de tudo aquilo que é as nossas relações para atingir determinado tipo de objetivos, mas ao mesmo tempo também sentir-se perfeitamente à vontade para, num determinado contexto, arriscar e tentar criar, porque é por isso que eu dou muito valor a estas estruturas coletivas, porque de interação. Porquê? Porque mesmo o criativo, e normalmente os criativos comigo, eu sou um apaixonado por criativos, vão muito longe, e então estes últimos anos na Ucrânia foi fantástico, eu diverti-me imenso, pronto, porque tive realmente miúdos muito criativos e que desenvolveram coisas fantásticas. Porquê? Porque a estrutura estava lá para os ajudar, não é? E depois, ao mesmo tempo, também fazer entender ao criativo, que é outra das coisas que muitas vezes nós não entendemos, que essa estrutura é para o ajudar, mas ele também tem responsabilidade nessa estrutura. Ele também tem que estar ligado. Porquê? Porque a seguir há um colega dele que vai tomar também a iniciativa de criar qualquer coisa, ele também tem que dar seguimento àquilo que o colega vai fazer. Portanto, isto é muito interessante. Eu tenho, por isso, esta paixão que eu tenho pelo jogo e pelo lado estético e por estes desafios. Portanto, cada grupo que eu tenho é sempre um desafio e envolvê-los sempre dentro daquilo que é o atingirmos o último terço. E hoje fala-se muito na primeira fase de construção, na segunda eu costumo dizer que alguns atingem o orgasmo na primeira fase de construção e eu gosto é que a bola entre na baliza. Agora, a maneira como as minhas equipas abordam o último terço, pronto, é muito interessante e é isso que eu normalmente publico. Estou nas redes sociais todas e agora também ponho sempre uns videozinhos pequenos quando vem, portanto o marcar fácil. Porquê? Porque há um entendimento desde trás e muitos dos golos saem do guarda-redes, portanto, vai para um lado, vai pelo outro e acabam dentro da baliza do adversário. Porquê? Porque há um entendimento, não é dizer assim, olha, isto é umas jogadas. Não, aqui não há jogadas. Aqui há estruturas, não é? Dinâmicas que se vão adaptando, portanto, em função da posição da bola e que depois, pronto, acabam com qualquer jogador a finalizar. Deixa-me só dar este dado, André, porque nós no último campeonato na Ucrânia, em 26 jogos, portanto, que era o campeonato, nós marcámos 73 golos. E 20 jogadores marcaram golos, 19 jogadores
diferentes fizeram assistências. Portanto, quer dizer que há realmente aqui alguma coisa que eu acho que, pronto, que é de valorizar e que funciona, porque é aquilo que eu digo. Tu também com certeza trabalhas com organizações e dás apoio, sabes, mesmo em qualquer organização, eu acho que é importante valorizar a individualidade e valorizar o talento de todos sentirem que podem criar. Uhum. Eu acho que eu preciso da criatividade para viver, portanto, e transmitir isso a quem está comigo, dizer assim, e eu acho que hoje é o grande desafio de qualquer profissional em qualquer atividade. Em que é que tu vais marcar a diferença? Há um lugar, há 2 vagas, há montes de gente, sim senhor, o que é que tu tens para acrescentar? Aliás, é o desafio que eu digo aos meus jogadores, vai acabar uma época, vais ter uma época aqui para te preparar, vais chegar ao fim, o que é que tu vais tirar? O que é que tu vais vender? Uhum. Marcaste golos, fizeste assistências, fizeste coisas diferentes, não é? E isso é o que vai ficar. O estilo de jogo que tu tens e daquilo que tens estado aqui também a ser a nossa conversa, ele é muito possível também tendo em conta também o teu nível de consciência de que cada pessoa é única e diferente e tu, com essa abordagem, permites com que eles sejam criativos e não tenham medo de errar. Porque um estilo de liderança mais autoritário, a malta ia borrar-se toda. Sim, absolutamente. Eu acredito. Sabes que o jogador por si gosta de se proteger, não é? Claro. Aquilo que eu vejo, pronto, hoje a força da tática e da organização, fomos organizados. Hoje há algumas coisas que a mim me fazem muita confusão, que é mesmo a comunicação e as palavras que utilizamos no futebol. Não é? Hoje soubemos sofrer. Hoje foi preciso sofrer. A equipa hoje soube sofrer. Mas o que é isso, sofrer? No futebol, sofrer? Jogaste com uma faca espetada, partiste um braço e foste obrigado a jogar, estavas com o pé partido e obrigaram-te a jogar, estás ali no sofrimento, ou o que é isso? É isso que eu... Não, agora, o adversário é melhor, obrigaram-te a defender mais, qual é o problema? Isso não é sofrimento? Não, isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo, não é? Faz parte do jogo. Portanto, e nós muitas vezes não valorizamos muito aquilo que é realmente o lado criativo e aquilo que efetivamente valoriza aquilo que é o nosso negócio, porque isto no fundo hoje é um negócio e nós precisamos estar conscientes do papel que desempenhamos a potenciar esse negócio. Certo. E nós com o jogo, aliás eu costumo dizer, André, eu acho que neste momento o nível do jogador português está muito acima do nível do jogo que se joga em Portugal. Porque os jogadores portugueses quando vão para fora, eles enquadram-se e têm grandes desempenhos. Porquê? Depende das ideias do treinador, sempre. Agora claro que aqui o medo, não é? E o jogador quando sente medo também de quem está a liderar, não, aqui tens de fazer isto, aqui não podes fazer isto. Aqui, perdemos muito. Que é espetáculo, quem quiser espetáculo que vá, isto não é ópera, que vá. Eu vejo, há treinadores de topo que dizem isto, não é? Sim. Eu prefiro ganhar por 1-0 do que ganhar por 4-3, não é? Pronto, eu respeito, não é? Isto é quase que cada um como o que quiser. E, há uns que gostam de fast food, outros gostam de outras coisas. Dava para outro podcast. Dava. Então, olha, para terminarmos aqui a nossa conversa, que está a ser espetacular, muita aprendizagem, muitos insights para quem nos está a ouvir. Espero que tirem muitas notas daquilo que nós temos estado aqui a falar. Vamos aqui para aquilo que nós chamamos de minuto extra. Okay? Este minuto extra é o quê? Um minuto de pressão alta. Ou seja, eu vou fazer perguntas onde a ideia não é tu pensares muito, é o que surgir, sim ou não. Okay? Portanto, eu vou pôr aqui o meu cronómetro. Força. E é só sim e não. Ok, Fernando? Estás pronto? Vamos lá. Então vá, bora lá. O futebol é o teu desporto preferido? Sim. És o melhor treinador da tua rua? Sim. É preciso sorte para se chegar ao alto rendimento? Sim. Sabes jogar futebol? Sim. Quem jogou futebol profissional revela-se melhor treinador? Não. Já foste de direta para algum jogo? Sim. Os empresários são quem manda nos clubes? Não. Os jogadores podem fazer a cama ao treinador? Sim. Achas que poderias estar num patamar ainda melhor? Sim. És um treinador vaidoso? Não. A culpa é sempre do treinador? Sim. Já foste injusto com algum jogador? Sim. O talento vence a atitude? Não.
Ok, boa. Top. Não gostou Havia, muito? havia aí uma outra pronto, que podia ser não, podia ser sim, mas pronto, eu arrisquei também tenho. Ok. Não, é só para brincadeira. Ok. Muito bem, olha, Fernando, só mesmo para nós terminarmos, uma última pergunta para ti. Qual é que é a competência-chave para se ter sucesso enquanto treinador de alto rendimento? Uma competência que tu digas assim, esta é a competência-chave. Eu acho que é paixão. A Paixão? paixão, pá, a paixão, estar apaixonado, ter espírito amador, estar apaixonado por aquilo que se faz, transmitir essa paixão a quem está connosco. Pronto, e isso acho que é uma coisa que é fundamental quando tu queres liderar alguém e queres arrastar alguém para aquilo que é a tua. É lógico que há outras coisas ligadas à coragem, ter a capacidade de fazer diferente. Não é? Portanto, eu também, o que me desafia é precisamente a diferença, não é? Marcar a diferença. Portanto, e isso também é preciso coragem. Portanto, eu há muitos anos que vivo na diferença e sei aquilo que tenho sido sujeito, não é? Mas também como consegui criar alguma estabilidade, não só mental, mas também, de certa maneira, pessoal. Mas não há dúvida que se nós não formos apaixonados, eu acho que quem anda no futebol normalmente, pelo menos dizem que é apaixonado, mas há gente que já não vibra tanto. Hoje há um negócio, pronto, e o dinheiro sobrepõe-se, mas eu já fiz muita coisa. Aliás, eu vou para o futebol profissional de um clube que eu tinha treinado em que em 10 meses só me pagou 3. Portanto, eu depois no ano seguinte fui para o futebol profissional. Portanto, houve um período que eu disse, não há dinheiro, malta, quem quiser ir embora vai, quem quiser ficar fique. E eu fui para o futebol profissional e mais 4 jogadores foram para ligas profissionais e por isso a paixão acho que é fundamental para se desenvolver. Tomei nota, Fernando. Olha, queres dar aqui uma palavra final para quem está a ouvir aqui o nosso podcast? Não, para já dar-vos os parabéns por esta abordagem. Portanto, eu já falei muitas coisas em alguns podcasts e algumas entrevistas que me fizeram, trabalhos para sites e esta abordagem é uma abordagem muito, muito interessante, portanto foi diferente, portanto dar-vos os parabéns por isso. E ao mesmo tempo, pronto, aquilo que tem sido um bocadinho o meu percurso é fazer crer, principalmente a esta malta nova, treinadores novos, que não acreditem em tudo que lhes mete. O futebol é de modas, não é? Mas que façam as suas análises, que investam na diferença e que não acreditem em tudo que lhes apresentam, não é? E que normalmente tenham a capacidade, não é, de se adaptar e de, essencialmente, influenciar positivamente quem está à volta deles. Eu ando normalmente atento àquilo que são as tendências e aquilo que fazem, mas não vou atrás de tudo. Aliás, até contesto muitas coisas que eu acho que o jogo tem evoluído ao para trás, não tem evoluído ao para a frente, não é? E o espetáculo cada vez está mais pobre, portanto, o conselho que eu dou e aquilo que eu espero, portanto, e aquilo por isso é que eu partilho e gosto de partilhar e não há segredos, não é? Porque há muita malta que esconde segredos ou pensa que isto não, eu não tenho segredos, por isso é que eu partilho tudo. Porquê? Porque eu acredito que nós podemos mudar o estado do futebol, pode haver um futebol mais atraente, pode haver um futebol mais estético, pode haver um futebol que ganhe também mais vezes, não é? E que nós somos ou devemos ser os principais impulsionadores, não é? Na criação de emoção a quem vê o nosso jogo. E é isso que me deixa triste, é que realmente quem vê o jogo hoje, o futebol, vibra muito pouco e sai de lá. Por isso é que eu às vezes digo que o adepto perde 3 vezes. Às vezes perde no resultado da equipa, perde na exibição porque realmente ela é má e depois perde na carteira porque teve que pagar para ver um espetáculo que não merece sequer ser pago. Por isso é um bocado por aí. É verdade. De resto, agradecer a oportunidade e parabéns a vocês por esta capacidade de realmente entrarem e abordarem temas que eu acho que são fantásticos e que estão muito atrasados naquilo que é a abordagem ao processo de treino e do desempenho de alta performance, tanto para atletas e para termos um futebol melhor. Fernando, olha, mais uma vez obrigado pelo feedback e é essa a nossa ideia, nós conseguimos também ter aqui essa abordagem diferenciada. E obrigado também a quem nos está a ouvir e a assistir ao vídeo. E vemo-nos então no nosso próximo episódio da Coach ID Podcast. Obrigado a todos. Obrigado.